criança hoje porque não vai ter sala de aula, porque a professora não acordou? Alguém sabe me dizer? Não, né? Eu tô de pé desde as 6. Minduim foi lá. Pastor! Pelo amor de Deus, eu tava sonhando. Tava num sono pesado e vai fazer barulho lá na janela de casa. Ainda bem. Acorda esperto, né? Já acorda. Quando você acorda assustado, você acorda esperto. Vamos embora. Marcos 4:35. Deus continua falando conosco em nome de Jesus. Me ajude, porque eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. E eu sei que o Senhor tem uma palavra específica para a nossa vida nessa manhã. Para essa casa, para essa família, para esse homem, para essa mulher. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo. E dessa forma eu te peço, nos abençoa através da tua palavra, que é santa, que é viva e que é eficaz. Amém. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram, clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou, fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados. Perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, uma reflexão com muitas, eu vou dizer assim, com muitos pormenores, muitos detalhes a ser observado. E eu quero propor pensar nessa manhã a partir do verso 40, Ilma. No verso 40, aonde Jesus ele fala duas coisas, duas frases, são duas frases, mas são dois questionamentos que eu penso, e o Espírito Santo de Deus me orienta dessa forma, ser importante para nós darmos início à reflexão. Primeiro pensamento, primeira frase: por que vocês estão com tanto medo? Por que estão com tanto medo? Segunda frase: ainda não tem fé? Aí, eu acho importante nós, a história, vamos fazer a introdução direitinho? Tá bom. Jesus estava de um lado, de uma margem do lago, junto com uma multidão, junto com os discípulos. E aí os discípulos, a pedido de Jesus, eles vão para o barco junto com Jesus. A ideia é passar para o outro lado. Enquanto eles estão passando para o outro lado, um vento se levanta, a água se agita, a situação fica difícil.
Jesus está descansando e em um dado momento eles acordam Jesus e dizem: olha, nós vamos perecer. O senhor pode fazer alguma coisa por nós, né? O senhor não quer ajudar a gente, não? E Jesus prontamente se posiciona em relação à dificuldade. Jesus prontamente ele dá uma ordem para aquela situação. E o texto diz que faz-se bonança. Faz-se bonança. E é aí então que Jesus conversa com eles, dizendo: olha, medo? Vocês estão com medo do quê? Fé. Está faltando fé. Por quê? E é aí que parte a nossa conversa nessa manhã. Por esses dias, quando foi? Quarta-feira, eu fui, após o culto da manhã, eu fui com o Luiz Felipe no Termas. Nós fomos brincar um pouco, distrair um pouco a cabeça. Passamos um pedaço do dia lá. Nos divertimos. A Márcia tinha coisa para fazer da escola, optou por ficar e resolver as coisas da escola. E depois eu fiquei sabendo que ela nem fez o que ela se propôs a fazer. Ela falou: eu fiquei descansando, estava exausta. Chega fim de ano, quem trabalha com gente sabe que o negócio é diferente. Que você não trabalha só com gente, você trabalha com as crianças, mas você trabalha com os pais da criança. E o pai da criança em casa tem uma criança, muitas vezes a criança põe a casa para baixo e o pai e a mãe falam: não aguento mais. Aí vai na sala de aula, junta com mais 24, aí são 25 crianças. E a criança em casa, a hora que chega lá na escola, qualquer coisinha, o pai ou a mãe já vão na professora. O que fizeram pro meu filho? Que a turma gosta de fazer confusão na porta da escola. Gosta ou não gosta, Rose? A Rosimar trabalha na escola. A Rosimar não, a Rosimar é ela. A Rosmari trabalha na escola, sabe como que é. Então você tem lá, lidar com gente não é fácil. Você tem as crianças que você tem que cansa, que estafa. Você tem os pais. Aliado a isso tudo ainda tem a direção da escola, os colegas de trabalho. Não é fácil, não. Então eu entendo. Ficou. Enquanto ela ficou, eu e o Luiz fomos. Brincamos. Aí na hora que a gente estava voltando, em um dado momento lá, não lembro o porquê viramos falar do medo. Eu não lembro o que ele tem. O Luiz, ele é uma criança que por alguns fatores acabou desenvolvendo um certo medo de algumas situações. Então eu fico ali trabalhando com ele, conversando com ele, oro por ele, para que ele vença o medo, para que ele não venha ser uma criança medrosa. Pelo contrário, seja uma criança corajosa. E nós falamos, conversando, eu não lembro, se eu lembrasse, eu até falaria, mas eu não lembro o motivo da situação. Aí eu falei para ele assim, falei: filho, existe a situação de você ir além e você encarar o medo e você enfrentar uma determinada situação, mas com o entendimento que você está dentro do razoável. E existe aquela pessoa que pensa que ser corajoso é fazer uma loucura, querendo encarar situações que não são recomendáveis. Então eu falei para ele: existe a loucura e existe a coragem. Jesus nos dá coragem. Ele não chama nenhum de nós para ficar fazendo loucura por aí. Por mais que tem uns malucos que faz as maluquices deles, aí fala: é pela fé, tudo pela fé, inclusive minha loucura, inclusive minha criancice, minha meninice, é tudo pela fé. Tem, mas não é desses que nós estamos conversando aqui, né? Então, em primeiro lugar, o medo. O medo, ele é um problema, porque o medo ele trava, porque o medo bloqueia,
Porque o medo, ele faz com que a pessoa deixe de desfrutar aquilo que Deus tem oferecido para a pessoa desfrutar aqui nessa terra. Mas não é só aqui nessa terra, porque é também no porvir. Porque aqui na terra nós estamos desfrutando de algumas coisas boas, mas na eternidade nós vamos desfrutar de algo muito melhor. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Então, primeira coisa que eu converso com você, para nós desenrolarmos a reflexão: o medo. Jesus, ele vai e resolve o que ele tem que resolver. Mas aí ele fala assim, ó, por que o medo? Por que o medo? Por onde é que o medo está achando um espaço, um lugar para agir na sua vida? Por onde é que o medo está conseguindo chegar e te travar, e te bloquear, e te impedir? Porque tem muita gente que não consegue andar, avançar, por causa do medo. Veja bem que coragem é uma coisa, loucura é outra. Eu não estou incentivando ninguém aqui a sair fazendo loucura. Eu vou lá no rio e vou passar andando pelo rio, porque eu vou andar sobre as águas do rio. Não vai dar certo. Lá atrás ficou registrado isso. Havia um outro propósito, havia uma outra situação. Era para um momento, para uma situação dentro de um contexto. Não vá querer fazer loucura. Não vá querer, né? Eu vi, inclusive, eu acho que eu mandei o vídeo para vocês esses dias de uma mãe que estava relatando a respeito da filha que conversava com o amigo invisível. Eu mandei esse vídeo para vocês. Quem que é o amigo invisível, filha? É aquele moço da capa preta. Você assistiu o vídeo? Ou não? Eu não assisti, pastor. O senhor fica mandando esses vídeos, eu não assisto. Eu não tenho tempo para vídeo. Não tem problema. Tem 2 ou 3 que tem tempo para ver. E ali, o vídeo, a mãe ouvia a criança dizendo que quando ela estava sozinha, tinha um amigo da capa preta que vinha conversar com a criança. Inclusive o amigo falou para a criança: pode se jogar aí desse andar do prédio que eu vou estar lá embaixo para te segurar. Só que é uma conversa que para alguns não faz sentido. É uma conversa que para alguns é conversa de crente demais. E enquanto isso tem muita criança passando apertado dentro de casa. Enquanto isso tem muita gente grande passando apertado dentro de casa. Enquanto isso há muitas pessoas encontrando dificuldades, porque o mundo espiritual ele é muito mais real do que parece. E muito mais real do que muita gente acredita. E os espíritos e os demônios e as forças das trevas, elas vão trabalhando exatamente dessa maneira. A incentivar você a fazer uma loucura ou a colocar em você um medo tal que não te deixe avançar. É o jeito que ele trabalha. Aí nós podemos ficar assim, ó. Só que eu vou propondo, pensar, e cada um vai fazendo a sua avaliação dentro do seu contexto de vida. Tem gente que trabalha dentro de uma mesma empresa há muito tempo, não é valorizado, não é respeitado, tem um salário baixo, é muitas vezes até mesmo humilhado dentro da empresa. Só que a pessoa não tem coragem de pedir a conta, de procurar uma outra oportunidade de trabalho. Ela tem medo. Eu já aconselhei gente assim: pastor, mas se eu sair, o que eu vou fazer? Aí, se eu não consigo nada, e se no outro lugar eu não me adapto? Pera lá, quem que é o seu provedor? É o seu patrão, a sua patroa, o seu encarregado, o seu diretor que te humilha, que está fazendo você sofrer? Ou é o Deus que fala com você todo final de semana lá no altar da igreja? Quem que é o seu Deus? Tem gente, por exemplo, que vive assim. Tem gente que não consegue avançar, não consegue deslanchar. Tem gente que paga aluguel até hoje. Não é porque não teve condição, não teve documento, não teve nome para sair do aluguel, não. É porque a pessoa ficou e fica como? Eu tenho medo. E se eu não consigo daí pagar a casa? E se eu não consigo pagar a casa? Do mesmo jeito que está pagando o aluguel, vai pagar a mensalidade da casa. Existem algumas questões.
Podemos falar do medo? Podemos falar do medo ainda? Você já ouviu falar daquela história assim, ó? Nossa, não, seu irmão casou, seu outro irmão casou, sua irmã casou, a outra irmã casou. Você não casou, vai ficar pra tia, né? Oh, você já ouviu falar disso ou não? Vai ficar pra tia? E quanta mulher fazendo besteira, enfiando a vida no saco, por causa do medo de ficar pra tia. Fantasma da tia. Quanta gente. Parece que eu estou falando uma coisa boba com você, mas eu estou falando coisas que são verdadeiras. Porque o medo vai travando, o medo vai impedindo, o medo vai bloqueando, o medo vai atrapalhando a vida da pessoa. O medo atrapalha. Quanta gente que não é crente, não quer viver uma nova vida em Cristo, porque tem medo, né, de renunciar à religião, tem medo de renunciar à fé que a família vivia. Era uma outra fé. Eu me lembro no início da minha conversão, um dos meus irmãos vieram e me disseram assim: agora você vai virar crente? Vai deixar a mãe para trás? Não vou deixar a mãe para trás. Eu não vou virar crente. Eu já virei crente. Eu entendi que Jesus, ele se manifesta de uma maneira muito mais real do que eu entendia quando eu estava preso na religião. Tem gente que está indo para o inferno por causa da religião, porque continua na religião, mas não rompe com a religião porque tem medo. Tem medo do que os familiares vão pensar, tem medo de como pode ser as coisas no dia a dia, tem medo. Por causa do medo a pessoa não avança, a pessoa não rompe. O medo é uma coisa. Dirigir, nós temos aqui 2 ou 3 pessoas que, graças a Deus, estavam aí na luta, na lida para dirigir, porque tinha medo de dirigir. Até tinha habilitação, mas não dirigia, com medo. Vamos embora, vamos vencer esse medo aí. Já temos 2, 3 pessoas. Eu não vou saber falar direitinho, mas 2 é certeza que tem. Tem uma terceira que eu não me recordo ao certo quem, mas tem outras pessoas que têm medo, que estão aí com a gente no dia a dia e não dirigem. E dirigir é uma boa ou não é, Dona Ivete? Dona Ivete pega o carro, ela vai para lá e para cá, né? Junto com o seu Rafael, é ele que vai dirigindo. A direção é uma boa, facilita a vida, principalmente hoje. Lá atrás, minha mãe entrava no carro, coitada, quando nós íamos no sítio do tio, da tia, no fim de semana. Durante a semana ela estava em casa, cuidando de nós, cuidando da roupa, cuidando da comida, não trabalhava fora. Trabalhou quando mocinha, ela falava, cortou cana, colheu arroz, colheu feijão, algodão e assim por diante. Trabalhou na roça. Depois que casou, ela ficou em casa. Quando ela entrava dentro do carro? Quando nós íamos no fim de semana no sítio ou na casa de algum tio ou de alguma tia. No demais, ela não precisava de carro, porque a padaria na esquina, o supermercado 2 quadras para cima da casa dela. Farmácia também, 2 quarteirão da casa dela. Tinha e tem até hoje. Agora, hoje é diferente. Hoje o homem sai para trabalhar para um lado, a mulher sai para trabalhar para o outro. Hoje mudou, as coisas mudaram. Então veja que existem determinadas situações que, se nós não encararmos, elas vão se avolumando na nossa vida, nos impedindo de darmos passos importantes. O medo, ele trava. Como que eu venço o medo, pastor? Na Bíblia está escrito que Deus nos dá o espírito da ousadia. A ousadia faz com que nós tenhamos o discernimento de não fazermos loucura, mas de nós não ficarmos parados, freados, sem ação, estáticos. Então, o espírito da ousadia.
Aí uma outra situação, Jesus fala assim, ó, ainda não tem fé? Está ali, ela está projetado. Ainda não tem fé? Fé é uma outra história importante para a gente pensar. Em um outro momento da Bíblia, Jesus disse assim, ó, será que quando vier, o Filho do Homem vier na glória, ele vai achar fé na terra? Por quê? Porque as pessoas cada vez mais estão com menos fé. Mas por que menos fé, pastor? As igrejas estão lotadas. E quem disse que igreja lotada é sinal de fé? Música tem aos milhares de cantores para lá e para cá. Quem disse que ouvir música é sinal de fé? Se você abrir agora, não vai abrir, não tem necessidade, mas se você abrir agora no YouTube, se for lá, ao vivo, vai ter umas 40 igrejas pelo menos pregando. Pelo menos isso. Se você escrever cultos ao vivo, aí então você vai ter. Não está faltando pregação. Não está faltando pregação. Não está faltando a instrução bíblica. O que está acontecendo é que as pessoas elas estão se satisfazendo em ter o seu desejo, a sua vontade, o seu ego massageado dentro de um espaço religioso, e com isso elas não estão rompendo com a velha natureza. Ela se sente massageada. Eu gosto porque eu vou na igreja, eu ouço uma palavra, eu acalmo, eu fico bem calminho, bem calminha. Igual o demônio que atuava na vida do Saul, o Davi tocava a harpa lá, aí o demônio ele dava um sossego, daí o Saul acalmava. Tem gente que é assim, que leva o demônio para baixo e para cima, de vez em quando vem escutar uma música na igreja para dar uma acalmada. É desse jeito que funciona. E o evangelho, ele não é isso. O evangelho é mudança de vida, é transformação, é a velha natureza morrer e nascer uma nova criatura. O evangelho é aquela pessoa que em outro momento ela tinha medo, ela tem a vitória sobre o medo. O evangelho é aquela pessoa que em um momento ela não acreditava que era possível, ela se posiciona sabendo que em Cristo todas as coisas são possíveis. O evangelho é isso. O evangelho é romper com a vida da pessoa em Cristo Jesus, romper com todas e quantas forem as dificuldades do dia a dia. O evangelho ele não vai falar que você é perfeito, mas ele vai dizer para você, seja perfeito. O evangelho vai dizer para você assim, ó, você pode melhorar. O evangelho ele vai dizer, o vosso Pai é perfeito. Se o vosso Pai é perfeito, você também pode buscar a perfeição. Com outras palavras, não é chegar e se acomodar na igreja e estar acomodado e pronto e ponto. Então Jesus ele está conversando aqui, olha, por que do medo? Vocês estão com tanto medo? Por quê? Não tem fé? Não tem fé? Não viu, não ouviu, não aprendeu? A fé, quantos e quantos testemunhos nós falamos, nós conversamos. Aqui nós temos um problema que ainda eu não consegui levar o irmão, a irmã a entender a importância de contar o testemunho, porque quando você conta o testemunho, edifica a fé do outro. O outro olha e fala, puxa vida, tal pessoa tinha tal dificuldade, mas foi lá para a igreja e na igreja recebeu a vitória, recebeu o milagre. Eu também posso receber esse milagre. Eu também posso receber essa bênção. O testemunho ele edifica a fé do outro, mas a palavra ela vai sustentar a fé. Sustentar. Aí eu preciso provocar você no decorrer da semana. Qual é o seu contato com a palavra? No decorrer da semana, qual é o seu contato com o seu Pai, o seu Criador? No decorrer da semana, como que as coisas elas andam? Por quê? Porque se o relacionamento for um relacionamento de dificuldade, a sua fé será uma fé, não aquela fé inabalável,
mas vai ser aquela fé que qualquer situação pode vir a te abalar. Por isso você vê muitas vezes a pessoa dizendo: olha, é o seguinte, hoje eu estou voando nas asas do Espírito. No outro dia a pessoa está jogada no chão. O Satanás me derrubou. Olha, o inimigo me pegou. Esse alto e baixo, ele não é algo saudável. Seja firme e abundante. Seja firme e constante. Sempre abundante. Aonde? Na obra do Senhor. Tem gente que não consegue ser constante. Daqui a pouco, inclusive já estou com as pulseiras, daqui a pouco eu vou entregar para vocês pulseira dos 12 dias, material dos 12 dias. Aí você vai ver, tem uns crentes que eu só vejo nos 12 dias. E glória a Deus pela vida deles, eles são bem-vindos nos 12 dias também. Glória a Deus, não estou aqui reclamando de ninguém não. Mas acontece que eu estou relatando uma dificuldade que muitos encontram. Porque a pessoa ela só consegue ser abundante nos 12 dias. Tem pessoa que o pastor está pregando aqui, a pessoa está assim, ó. Aí vem o pregador, aí no dia que vem o pregador, a pessoa ela está até mais ligada. Ela já chega dando umas voadoras gospel, e ela de vez em quando dá umas tremidas. E aí, tal, como que é? Precisa vir o pregador de fora para a pessoa tá num nível de espiritualidade um pouco mais elevado. Seja firme, seja constante. Constância. Jesus conversou com eles e disse assim, ó: eu identifiquei um problema. Aliás, eu identifiquei 2 problemas na vida de vocês aqui, nessa viagem que nós fizemos de barquinho. Identifiquei 2 problemas. Problema número 1, o medo. Problema número 2, a falta de fé. Ele identificou o problema. É uma viagem, é um passeio. E nós estamos numa viagem. Nós estamos num passeio. Se você ainda não se atentou, você está em passeio. Você está num turismo aqui na terra, porque você não é daqui dessa terra. Você é do céu. Diga amém, diga graças a Deus, pelo amor de Deus. Você está de passagem. Eu estou de passagem. Nós estamos de passagem. Isso aqui é transitório. Daqui a pouco nós vamos tudo lá para o céu, para junto com Jesus. Aqui nós estamos de passagem. A nossa passagem aqui tem que ser um passeio gostoso, um passeio agradável. Mas passeio gostoso e passeio agradável tem que ser passeio onde o medo não pode te frear, onde o medo não pode te deter. Passeio gostoso, passeio agradável tem que ser aquele onde você consegue acreditar que vai dar tudo certo, independente da circunstância, independente da situação, você consegue acreditar. Se você deixar o medo te frear, eu não li, eu não fui atrás de pesquisar, não tenho vergonha disso, de falar. Se alguém aqui já foi atrás de fazer, ótimo, glória a Deus pela sua vida. Alguém já fez, então eu só acredito que está feito e pronto. O estudioso disse que na Bíblia tem 365 vezes escrito: não temas. Se ele já leu, se ele já contou, eu vou ter o trabalho de contar para quê? Quero ver se é isso mesmo. Não quero ver nada. Se ele já falou, está falado. Uma vez por dia, o Espírito Santo vai falar comigo. Não precisa ter medo não. Fica tranquilo que Deus está no negócio. Num outro momento, na Bíblia está escrito o quê? Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Pois são as bases para a gente pensar. Pastor, eu estou aqui, minha casa, minha família virada de ponta cabeça. Não tenha medo, acredite que Deus pode reverter a situação.
Pastor, eu estou aqui, minha empresa, meus negócios estão indo de mal a pior. Não tenha medo, acredite que Deus pode reverter a situação. Pastor, eu estou aqui lutando com uma enfermidade, lutando com um problema, lutando com algo. Não tenha medo, acredite que as coisas vão mudar, que Deus vai te abençoar. Não tenha medo, acredite. Só que assim, esse acredite não pode ser aquele acredite da boca para fora. Não pode ser aquele acredite igual muita gente fala assim, ó, Deus sabe todas as coisas, né? Sim, Ele sabe. Quem não sabe muitas vezes é o crente. O crente que muitas vezes não se atenta a algumas coisas. Ele sabe. Se Deus quiser, Ele quer. Tanto Ele quer que Ele morreu na cruz por nós. O que nós temos que tomar cuidado é de nós não ficarmos encostados. Encostado quem fica é demônio, irmão. Irmã, você não é demônio. Não aceite ficar encostada. Não aceite ficar encostado. Não encoste em ninguém. Não encoste. Levanta. Lava o rosto. Dá uns tapas na cara. Olha para você no espelho e fala assim, ó, Cristo morreu por você, coisinha. Vai para a vida, vai lutar, vai vencer, porque maior é o que está em você do que aquele que no mundo está. Não é pensamento positivo, irmão, não estou aqui, nem sei fazer essas coisas. Não é motivacional, porque piorou. É olhar para a Bíblia. E a Bíblia ensina para nós, aquele que está em Cristo é o quê? É mais, é muito mais do que vencedor. Mas é só eu estar em Cristo então que eu vou vencer? Sim, e estar em Cristo significa, aquele que diz que me ama, mas não pratica as minhas palavras, esse não me ama. É praticar a palavra, é pegar a Bíblia, é entender. Ele falou para os discípulos, vamos daqui para lá? Vamos embora. Entra no barco. Entrou no barco. Lá no barco veio o vento. O vento balança a água a ponto de formar ondas altas. Agora são ondas, vento e um momento de adversidade, de apreensão. Não tem problema nenhum. O vento está balançando o barco da minha vida, mas no barco da minha vida está Jesus. As ondas, esse agitar do vento, significa as dificuldades, os problemas, os obstáculos, as lutas, os momentos difíceis. Significa questões que muitas vezes fogem do nosso controle. E irmão, irmã, todos nós em dado momento temos situações que fogem do nosso controle. Mas para isso é que nós entregamos a vida para o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, porque em um dado momento nós havíamos perdido o controle da nossa vida e estávamos indo todos para o inferno. Todos nós, inclusive eu, tudo indo para o inferno. Aí Jesus vem e salva cada um de nós. Ele vai, morre naquela cruz para nos dar a vida eterna. Não se esqueça disso. Tome posse do sacrifício de Jesus para a sua vida. Pastor, eu não entreguei minha vida para Jesus. Essa é a manhã. André, vem nos ajudar aqui. Marcão, André. Carlão, acha aí no seu celular, né? Cadê a sua pasta? É pasta, não é celular. Quando Jesus estendeu a sua mão. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Que eu quero finalizar essa reflexão dessa manhã com você. Eu não sei
Pode ser que tenha alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus. Eu vou dar a você essa oportunidade de você confessar Jesus como seu Senhor. Alguém que não passou pelas águas do batismo? Tem alguém? Pastor, eu não passei pelas águas. Quando eu era criança, minha mãe levou eu lá na igreja. Eu não sabia nada, eu não entendia nada, eu nem falava, nem nada. Aí veio o padre, eu não sei, porque eu nem sei. Eu estava até dormindo, jogou água na minha cabeça, e aí eu estou batizado. Esse batismo eu também fui. Esse daí, na verdade, não é um batismo para arrependimento. Você não entendeu, você não arrependeu de nada. A história, ela é outra. É você ouvir, você entender duas coisas que eu destaquei. Eu tinha tanta coisa para pensar com você. Eu destaquei dois pontos importantes. Primeiro, se você tiver medo, você não vai longe. Se você não tiver fé, você também não vai longe. O medo, ele é vencido e combatido com o Espírito que Deus nos dá. A fé, ela é vencida e combatida com a palavra que Deus nos dá. Tudo que nós precisamos para vencer nessa vida, Deus nos dá. E eu quero orar com você. Quero orar para que a sua vida vá. Tá bom? Deixa só eu reforçar a pergunta. Alguém que não passou pelas águas do batismo ainda, faz assim que eu quero ver. Tem alguém? Todos já passaram pelas águas do batismo aqui? Todos. Ótimo. Alguém que quer entregar a vida para Jesus? Pastor, eu quero esse Jesus que o senhor está falando aí, que dá coragem e que dá fé para a gente vencer na vida. Eu quero esse Jesus. Tem alguém que ainda não fez uma oração confessando Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Aí na sua casa, talvez através da transmissão, pode ter alguém assim nessa condição. Faz aí, às 10h30 nós estaremos aqui, às 19h nós estaremos aqui. Você vem para o templo, Rua Conchas 379, Jardim São Jorge, Piracicaba, São Paulo. E nós vamos te ajudar a passar pelas águas do batismo. Esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento. Não precisa ter medo de começar uma nova história, porque essa nova história será uma história de gente vitoriosa. Não precisa ficar na dúvida se vai dar certo, porque a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam saber que Ele existe e que Ele recompensa quem o busca. Vamos cantar. Depois eu oro com a igreja. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, sem Deus,
sua mão para... Ó, duas situações. Eu quero que venha aqui para frente. Você que tem medo, bem baixinho, por favor. Você que tem medo, sai do seu... Pessoal, só que daqui a pouco tem escola bíblica e daqui a pouco tem culto de novo. Vamos, vem para frente, não fica contando até 10 não. Tem gente aqui que tem medo. Deus não está enganado, Deus não está equivocado. Só que não dá para nós, senão eu vou colocar o terceiro ponto aqui. Gente que não tem pressa da vida, gente que é sossegada demais. Vem para frente. Pastor, eu tenho medo de dormir no escuro. Tenho medo, pastor, eu tenho medo de não acordar vivo. Eu tenho medo. Vem para frente, eu quero orar com você. Pastor, eu não consigo acreditar. Não é que eu não amo Jesus, eu amo, pastor, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade. Eu olho a Bíblia, parece que algumas coisas elas ficam meio estranhas. Você que tem dificuldade de acreditar, você que tem dificuldade de confiar, sai do seu lugar, vem para frente também. Pode vir, não precisa ficar com medo. O medo, os medrosos já estão aqui na frente. Glória a Deus pela vida de vocês. Que Deus está tocando na vida de vocês na manhã de hoje. Tocando em vocês para vocês vencerem. É assim que tem que ser, tem que encarar o problema. Ai, pastor, eu não consigo acreditar, eu não consigo. O senhor quer que eu fale? Eu já era para eu estar longe nessa história de vida em Cristo, mas eu não acredito, eu fico pensando. Sai do seu lugar e venha, que eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, aqui a lição nos ensinou o diagnóstico de Jesus num passeio num barco: medo e incredulidade. Meu irmão e minha irmã que está aqui à frente estão dizendo assim: pastor, eu tenho medo do meu marido morrer, tenho medo da minha esposa morrer, tenho medo do meu filho, da minha filha morrer. Pastor, eu tenho medo de morrer. Tenho medo, pastor. Tenho medo de dirigir. Tenho medo de comprar. Tenho medo de vender. Tenho medo de dormir com a luz apagada. Pastor, eu tenho medo. Espírito de Deus, a palavra foi pregada. O Senhor estava dentro daquele barco e o Senhor trouxe calmaria. Aqui todos eles já aceitaram Jesus. Todos eles já são batizados. Então, Deus, nós não precisamos aqui que o Senhor faça a obra de entrar na vida deles ou entrar no barco da vida deles. Não precisa. O Senhor já está. Agora precisa acordar eles. Não é o Senhor que está dormindo, é eles que precisam ser acordados para essa realidade, que com o Senhor no barco da vida deles tudo vai dar certo, porque o Senhor está no controle da situação. Ali, de uma maneira contrária, para eles, quem estava no controle do barco eram eles que estavam acordados, mas na verdade quem estava controlando o barco era Jesus, que estava dormindo. Assim eu oro por eles, para que eles possam acreditar, para que eles possam ter coragem, para que eles possam seguir a vida de fé deles da maneira mais vitoriosa possível. Oro por eles aqui no templo e oro por você aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está agora, que você está me ouvindo falar com você. Eu oro por você para que você rompa, para que você vença, para que você não se deixe mais ser tomado, freado, barrado, impedido pelo medo e muito menos pela incredulidade. Você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Diga amém. Bata a palma com força. Bata a palma com força. Bata a palma com força. Agradeça a Jesus. Pode voltar para o teu lugar. Quem estava conosco até o momento pela transmissão, obrigado pela sua companhia.